Vamos lá, galera. Primeiro, antes da gente começar a aula, enquanto a galera vai entrando aí, eu vou falar um pouquinho sobre o evento de amanhã, né? Sobre o nosso webinário. Então, amanhã, às 1h30 da tarde, às 13h30, a gente vai ter esse webinário, que ele vai ser um evento ao vivo, certo? Então, um evento ao vivo, não é presencial, é online e gratuito. Então, dentro lá, 1h30 da tarde, a gente vai, quem se inscreveu, quem ainda não se inscreveu, vai lá no link da minha bio, vai colocar o nome e o e-mail, vai chegar um e-mail lá para vocês. Responde com ok, que aí vocês já certificam que vocês vão receber sempre esse e-mail. Então, se inscreve lá, então vai ser só para inscritos. Ou seja, se você se inscreveu, você vai receber lá o e-mail de acesso. Então, mais ou menos amanhã, dentro de 1 hora antes, né, mais ou menos 1h30 até antes da 1h30, vai chegar no e-mail de vocês o link de acesso. Então é importante que vocês fiquem espertos lá no link de acesso para conseguir ver. Vai chegar o link também lá pela galera do canal do Telegram. Então, se você não está no canal do Telegram, entra lá no canal do Telegram que está pelo seu e-mail. Ou, não tem o Telegram? Beleza, vai chegar lá no seu e-mail, tá bom? Mas então, as coisas, né, importantes aí do webinário de amanhã é isso. Boa tarde, Bru. Tá, Tati, Furlan, Rodolfo, Ale. Então, galera, é isso, tá? Se tiver alguma outra dúvida, no finalzinho eu também vou falar um pouquinho mais sobre o webinar também, mas se tiver alguma dúvida, pode mandar aí, depois eu vou respondendo para vocês, beleza? Outra coisa bem importante para quem está aqui agora vendo essa live é que o conteúdo de amanhã vai ser complementar ao de hoje, tá? Então isso vai ajudar também, né? Porque você já vai ter uma base do movimento. Por quê? Hoje eu vou falar sobre Bar Muscle Ups para iniciantes, certo? E amanhã, né, eu fiz uma votação lá no Telegram, para a galera que está no Telegram, e fiz uma votação sobre que movimento que vocês gostariam que eu passasse, né, que eu me aprofundasse um pouquinho mais. E a galera votou, né, quase que unanimamente no Bar Muscle Up, e eu vou passar um pouquinho dele amanhã também. Então, tem a ver com o assunto que a gente está falando hoje, só que ele é complementar. Então, aqui eu vou falar basicamente sobre os educativos que a gente usa para iniciante. Amanhã eu vou falar como montar esse treino, como passar a parte de mobilidade, ativação, core, específico para esses movimentos. E também, né, lá na parte, sem ser a parte prática, né, de educativos, eu vou também falar sobre a parte de negócios, como a gente faz para começar a vender, né, quais são os serviços que a gente pode prestar, como profissional de educação física, como coach de crossfit ou de cross-training, por exemplo, e também a parte de marketing, todos os posicionamentos que a gente pode ter para melhorar na nossa área aí, ok? Então, quem ainda não se inscreveu, corre que ainda dá tempo de se inscrever, certo? E é isso. Então, galera, vamos começar agora lá a parte da aula, certo? Se tiver alguma dúvida, vai falando aí. Então, Bar Muscle Up para iniciantes. Por que eu escolhi, né, passar Bar Muscle Up para iniciante nessa live de hoje? Primeiro, quando a gente fala iniciante, eu classifiquei os meus alunos. Então, para iniciante, você vai escutar muito eu falar sobre base, alunos de classificação de base. O que seria essa, né, classificação? Eu classifiquei meus alunos em 4 etapas, né, 4 classificações: base, consciência, consistência e intensidade, beleza? Então, esses meus alunos de base, que serão os alunos iniciantes, são alunos que ainda não têm o domínio do movimento, ou seja, o movimento ainda está mecânico, ele não tem a mecânica correta do movimento, certo? Então,
possivelmente, né, esse aluno de base, ele não consegue fazer o Bar Muscle Up. Então, ele é aluno de base, classificado como base, para o movimento de Bar Muscle Up, certo? Então, é esse aluno que eu vou falar hoje. Só para vocês entenderem como funciona o processo, eu vou falar como as outras classificações serão. Então, isso é para base. Para consciência, se eu estivesse falando para alunos de consciência, seria para alunos intermediários aí. Mas você entende que normalmente a gente fala de aluno iniciante, intermediário e avançado. Eu classifiquei em 4. Por quê? Eu quero que o meu aluno consiga realmente mensurar o quanto ele está longe do próximo degrau. O quanto ele está longe para ser consciente, depois para consistente e depois para intensidade. Isso facilita tanto a nossa forma de programar o treino, quanto para o aluno entender o quanto ele já progrediu e ainda o quanto ele pode progredir, o quanto ele está perto do próximo degrau aí, tá bom? Beleza, então consciência. Consciência é o meu aluno intermediário. Então esse aluno ele já consegue, né, ele já conquistou o movimento de Bar Muscle Up, por exemplo, mas ele tem a consciência neural e física, só que ele não consegue reproduzir isso várias vezes. Ele consegue fazer um movimento, ele já teve a consciência do que ele tem que fazer para conquistar o primeiro movimento. Só que possivelmente é aquele aluno que faz uma vez e depois não consegue fazer outro logo em seguida. Então esse seria um aluno de consciência, ok? Depois vem o aluno de consistência. Esse nosso aluno de consistência é um aluno que ele já consegue fazer o movimento, então ele já teve a estruturação aí da parte neural, né? Então ele já entendeu o movimento, ele já conseguiu reproduzir o que ele entendeu, só que ele, né, não consegue aumentar muito o volume. Ele faz alguns movimentos, mas quando ele começa a aumentar o volume, ele começa a perder a técnica. Então ele começa a perder o padrão de movimento durante a execução. Então possivelmente ele faça o primeiro muito bem feito, o segundo mais ou menos e o terceiro ele já começa a querer compensar pela força, tá bom? Então isso seria o nosso aluno aí de consistência. Ele já consegue fazer alguns movimentos, só que ele começa a perder o padrão de movimento correto. E para alunos de intensidade, o que é esses alunos de intensidade? São alunos que já conseguem fazer o movimento com variação de intensidade. O que é essa variação? Variação tanto de tempo, ou seja, ele consegue fazer num menor tempo, ele consegue fazer altos volumes, então ele consegue fazer bastante volume em pouco tempo, ou também ele consegue colocar intensidade de carga. Por exemplo, aí no lugar do Bar Muscle Up, ele consegue fazer com colete, vamos dizer assim, tá bom? Tudo isso sem perder a técnica e o padrão de movimento correto, tá bom? Então, por isso, classificar essas partes. Então, como eu já brinquei com vocês, Bar Muscle Up, ele só é um Bar Muscle Up quando ele é feito saindo do chão e subindo sem adaptação. Então, a partir da consciência, se o aluno já faz, ele já é consciência. Depois ele só vai aumentando o volume e a técnica, tá bom? Boa tarde, Anne. A galera tá mandando aqui boa tarde. Paloma, Coach Fernando, Ru, Alcineia, Silvio. Isso aí. Beleza, então entenderam todas as etapas, né? A classificação dos meus alunos. Hoje eu vou falar mais sobre o Bar Muscle Up para iniciantes, ou seja, para classificação de base. Eu resolvi falar isso nessa aula aqui, por quê? Porque eu sinto que os coaches, né, os profissionais de educação física têm muita dificuldade em passar movimentos mais, né, difíceis, vamos dizer assim, né, movimentos com alto grau de dificuldade para alunos iniciantes, beleza? Eu vejo que assim, sempre o mesmo educativo, né? Ou sempre a mesma adaptação. Você faz Bar Muscle Up, você vai fazer lá na caixa, saltando da caixa. Você não faz. Se você faz, você vai fazer o Bar Muscle Up. E na verdade tem como a gente ir polindo isso, né? A pessoa só adapta, ela não sabe realmente como fazer um educativo para ir melhorando o movimento desse aluno, tá? Isso é para base, galera, mas também serve, por exemplo, para o meu aluno de consciência ou consistência,
que ele faz o movimento, mas ele está perdendo um pouquinho da técnica. Então, talvez valha a pena voltar um pouquinho para a base e ajustar o movimento dele, para assim dar um passo à frente, ok? Então, por isso que eu escolhi falar sobre Bar Muscle Up nessa aula. Vamos começar para os educativos agora, tá bom? Vou virar a câmera aqui para ficar um pouquinho melhor, para vocês visualizarem ali. Primeiro movimento, a gente vai fazer pendurado lá na barra, e aí a gente vai fazer só uma junção das pernas. Eu tenho que estar numa posição de hollow. Eu já falei isso em algumas lives. A posição de hollow aparece muito no Bar Muscle Up, então esse hollow ele tem que estar muito bem feitinho. Então primeiro eu vou corrigir o movimento desse aluno com os 2 pés lá na caixa. Vou colocar os 2 pés na caixa, certo? Aqui. Então, um pé em cada caixa, tá vendo? Deixa um buraco lá no meio. Segura lá na barra e pede para o seu aluno fazer a posição de hollow. A posição de hollow, ó, vou fazer mais de ladinho aqui para vocês verem. A posição de hollow é essa, ó. Quadril para dentro, peito fechado e ombro relaxado. E não assim, tá? Esse ângulo aqui não é uma posição de hollow. Pensa que você tem que ver o mesmo hollow que você vê lá no chão do seu aluno, aqui. Em vez de estar horizontal, está na vertical agora, tá bom? Então, fala para o seu aluno deixar o pé embaixo da barra, estender o cotovelo, relaxar o ombro, subir na ponta do pé e colocar o quadril para dentro. Uma vez que ele entendeu esse movimento, ele já conseguiu assimilar isso, ele vai fazer isso em movimento. Então, ele vai, sem perder o movimento, flexionar o joelho e vai juntar os 2 pés no meio e depois voltar para a caixa. Quando ele for juntar os 2 pés no meio, ele tem que fazer uma posição de hollow. Então, daqui, flexiona, hollow e volta. Percebe que não é para jogar o quadril para trás. O quadril fica para dentro e posição de hollow. Tá? Importante, galera, sempre deixem as caixas assim de lado, tá? Então, por que eu estou deixando essa caixa mais, né, do lado assim? Para o aluno já ter uma distância, ele vai fazer menos esforço para saltar. Se você falar para ele saltar, talvez ele se embanane um pouco, principalmente para esses alunos iniciantes. Então é importante que eles consigam juntar os 2 pés e voltar no ar, fazendo essa posição de hollow. E por que a caixa nunca pode estar atrás? Isso até no curso do Level 1 fala, mas também é bem, né, didático. Por quê? Se a caixa está atrás e meu aluno, por algum motivo, ele escapa, acontece alguma coisa, a probabilidade dele bater lá atrás, né, ou tropeçar, ou torcer o pé, ou pior, cair lá com as costas ou com a cabeça na caixa, é muito grande. Então, se ele cair, ele vai se machucar feio. Então, por isso que tem que deixar o espaço livre lá do chão, tá bom? Então, assim fica mais tranquilo. Ana também está aqui no YouTube. Muito bom, galera. Isso aí. Agora, o que a gente vai fazer? Fez lá, o seu aluno conseguiu assimilar esse movimento? Não passa pela próxima etapa se seu aluno ainda não entendeu. Então, eu sempre faço isso com os meus alunos. Eu falo para eles fazerem 5 movimentos no meu comando. Então, por exemplo, óbvio, se eu estou fazendo consultoria online, não. Mas se eu estou no workshop, ou se eu estou no movimento, né, no meio da aula de CrossFit, ou se eu estou numa aula específica, eu falo para eles fazerem no meu comando. Isso vai ajudar muito, tá? Então, eu falo para eles ficarem lá em posição de hollow. Aí eu falo, 1, aí eles fazem e voltam. 2, bem pausado e com o comando. Então, aconteceria assim, ó. Tô lá. Falei pro meu aluno, 1, ele foi. Aí eu percebi que um aluno já perdeu a posição aqui de rolo, tá lá atrás. Aí eu não mando ninguém ir, eu vou lá, arrumo esse aluno, enquanto os outros ficam lá esperando, em posição de rolo, já vai trabalhando. Aí 2. E assim eu vou corrigindo um grande número de alunos sem perder ninguém, sem deixar ninguém ali para trás.
tá? Beleza. Então, fui lá e fiz o movimento. Perfeito. 5 repetições já é o suficiente. Depois, agora eu vou fazer 5 repetições do movimento lá na frente, tá bom? Então, eu vou juntar os 2 pés e vou lá na frente em posição de hollow ainda. Então, mesmo processo, só que em vez de voltar para a caixa, eu continuo em hollow. Ombros relaxados, pé embaixo da barra, flexiono um pouquinho o joelho, posição de hollow e mantenho a posição de hollow. Tá? Aí de novo, mesma coisa no comando. Prepara, flexiona o joelho, hollow, vai e volta. Beleza? Então, esse movimento bem simples ainda, e também posso trabalhar 5 repetições desse movimento indo em posição de hollow. Cuidado para o seu aluno não perder essa posição. Uma coisa que acontece muito quando a gente passa esse educativo, o aluno que ainda não entendeu que ele tem que jogar lá para trás para depois continuar em hollow, é ele fazer isso daqui, ó. Ele não salta, daqui ele já quer descer, tá? Então ele acaba pegando menos impulso, pouco impulso, e aí ele não consegue fazer com tanta amplitude de movimento. Beleza? Agora, a gente vai fazer, depois que ele conseguiu fazer 5 balanços desse, já vai fazer 4 movimentos dele abrindo lá no arch, tá? Então, primeiro ele vai saltar, juntou os 2 pés. Vai até lá na frente no hollow e abre quando ele vai fazer o arch. Bora lá. Então, fiz a posição de hollow, faço a flexão, junta lá atrás e abre. Beleza? De novo. Flexiona, junta lá atrás e abre. Ok? Então, aí ele entra no arch, que é um balanço diferente do balanço que a gente faz lá para o movimento de keeping pull-up, por exemplo. Tá bom? Então, rolo, abre lá no arch e volta. Uma vez que meu aluno conseguiu fazer essas 4 repetições bem feitas, não perdeu o padrão de movimento, não flexionou a perna, que é o mais importante, né? Às vezes o aluno ele não consegue fazer o bar muscle up exatamente porque ele flexiona a perna lá atrás. Ele não deixa a perna ir até lá na frente para depois fazer o arch. Ele já quer antecipar o arch. E aí ele acaba perdendo o padrão de movimento aí. Tá bom? Então, conseguiu fazer 4 desses, agora é a fase de trazer o joelho mais próximo da barra. Então, essa é aquela técnica que eu sempre falo de tentar vestir a calça lá, né? Então, quando a gente fala de vestir a calça, é fazer esse movimento aqui. Mas para isso eu preciso trazer o joelho primeiro. O aluno tem a consciência de que o joelho dele tem que quase bater lá na barra, tá bom? Tanto quanto bater na barra, quanto ele fazer o pull down enquanto ele traz o joelho. Eu vou fazer um movimento só trazendo o joelho e não pensando em fazer o pull down, para vocês verem a diferença entre um e o outro, tá? Então, mesmo padrão de movimento. Vou lá, fazer o rolo, junta lá atrás, arch e percebe que meu ombro ele ficou parado. Tá de tudo errado? Não, porque eu tô conseguindo trazer o joelho. Só que eu tenho que combinar, trazer o joelho e fazer o movimento de pull down. Aí já vai condicionando o seu aluno que não é para puxar, e sim para empurrar, tá? Em movimento de pull down lá. Então, ó, a diferença de quando eu faço o movimento aí de pull down junto. Percebe que eu quase olhei a barra lá de cima, tá? Então, eu estava aqui. Se você me vê de lado, em câmera lenta, você vai me ver lá
em cima, mais ou menos nessa posição aqui, ó, né? Óbvio, com o joelho para cima e com a barra aqui, tá? Então, é essa posição que o seu aluno tem que buscar. É importante que a gente mostre, olhe lá o movimento, ele consiga se filmar e ver esse movimento. Enquanto ele não está vendo esse movimento, não está na hora dele querer vestir a calça, quer fazer a extensão lá do joelho com o quadril, tá bom? Então, aqui foram... Quantas vezes pode fazer esse, né? Às vezes a pessoa pergunta, quantas vezes? Pode fazer várias vezes, mas numa aula, né, grande, você imagina que 3 movimentos bem feitos já tá ok. Né? Às vezes não adianta colocar muito movimento, porque o aluno para de não começa a assimilar mais, está tão cansado, a mão está doendo tanto que ele não assimila mais o movimento. Tá? Então é importante passar um grande movimento para a base e diminuindo conforme a gente vai fazendo mais educativos. Pode ser que você consiga passar toda essa progressão que eu passei em uma aula só, né? Numa aula de CrossFit, por exemplo, você tem aqueles 15 minutinhos, você consiga fazer isso no comando. Perfeito. Só que talvez não. Você perceba que, seu aluno lá você está numa aula específica e seu aluno está com dificuldade de fazer aquilo. Então, você vai ficar moldando aquele movimento até sair, né, razoável, pelo menos o primeiro. Conseguiu? Passa para o segundo. Se o primeiro está saindo errado, se ele não está conseguindo juntar a perna lá e voltar para a caixa, não vai adiantar passar para o próximo, porque eles se complementam, tá bom? Beleza. E aí eu vou dar uma dica para vocês também de como usar isso dentro de uma aula normal. Então, por exemplo, você conseguiu passar tudo isso para o seu aluno, você tem 15 minutinhos lá de parte técnica, vamos colocar. E você conseguiu passar tudo isso para o seu aluno em 10 minutos. Você pode soltar um EMON de 5 minutos, ou seja, aquele protocolo, que são 5 minutos, sendo que eu tenho que cumprir um volume a cada minuto. E aí eu posso fazer de 3 a 5 movimentos do suporte hold, daquela forma que eu vou mostrar aqui para vocês embaixo. Nath, pode ser na barra alta? Pode ser na barra alta. Mas eu vou explicar para vocês como pode ser e como não pode, tá? Desde que mantenha a técnica, pode ser na barra alta, mas para alunos iniciantes é melhor fazer aqui. Então, para vocês entenderem que dá para fazer, porque às vezes o box, as barras são muito altas, né? E aí o aluno não consegue fazer porque está muito alta a caixa, né? Só de ficar em pé em cima da caixa, o aluno já está se tremendo inteiro. Então, é importante que vocês consigam montar aqui. Então, é um rack com a barra e eu amarrei um elástico para a barra ficar bem firme. Então, a barra não pode mexer. Daqui, tá vendo? A barra não mexe. Porque se você deixar essa barra mexendo, quando você for fazer o movimento, o aluno realmente vai se sentir inseguro. Ele tem que estar se sentindo seguro. E aí eu vou fazer o seguinte, deixar o pé embaixo dessa barra, projetar o quadril lá para trás, é como se eu estivesse num rolo, só que grupado. E aí eu vou lá para trás, com o cotovelo bem estendido e vou para frente. Olha a diferença de fazer aí o que eu fiz, que é o certo, e esse daqui que é o errado. Percebeu? Em vez de desenhar o meio círculo lá atrás, eu fiz um movimento reto. Então, dá para adaptar para o seu aluno dessa forma no OD, por exemplo. Só que se ele ficar fazendo do jeito errado, não vai ser uma adaptação real. Porque depois ele vai achar que ele tem que fazer isso também na barra alta. E aí ele não vai conseguir fazer. Então, deixa o pé embaixo da barra. Vai lá para trás, desenha o meio círculo com o ombro lá atrás. E aí encaixa. E aí encaixa. Tá bom? Sempre com o cotovelo bem travado. Então, eu deixei a barra bem baixinha aqui. Ixi. Léo, acho que tá travado o Insta. Não, acho que tá travado o vídeo. Calma aí, galera, que eu vou tentar arrumar aqui.
Deixa eu ver. Eu tô tentando... Eu tirei e voltei para ver. Acho que agora voltou. Falaram que pausou aqui. Galera do Insta, vocês conseguiram ver eu fazendo na barra baixa ali? Se não conseguiu, fala que eu faço de novo. Voltou, né? Mas será que eles pararam de ver aonde? Fala aí pra mim, galera, onde que travou aí o vídeo para eu fazer de novo, se vocês não viram a parte lá de baixo. Não viram a parte lá de baixo, né? Vou mostrar de novo para vocês. Então, lá na barra baixa, eu prendi a barra lá embaixo, certo? Deixei a barra mais baixa do que a linha do meu ombro. E aí eu vou fazer o movimento de adaptação realmente real. Só que então eu vou mostrar o certo e o errado. Não adianta, às vezes a adaptação em si tá certa, mas depois se você começa a puxar, fica errado. Então vem cá. Aqui. Beleza. Então eu vou colocar o pé embaixo da barra, segura, e aí eu vou fazer o certo primeiro. Ó. Eu vou desenhar como se fosse um meio círculo com o meu ombro. Então, daqui eu vou lá para trás e entro. Para trás e entro. Ó a diferença se eu vier reto. Vou para baixo e venho para cima. Ó meu cotovelo. Que é o que acontece na maioria dos casos, tá? Então, o aluno quer puxar. E aí ele começa a puxar aqui e tudo bem, ele consegue entrar. Agora, quando ele começar a puxar na barra alta, ele não vai conseguir entrar, tá? Então, ele tem que realmente puxar a barra como se fosse um pull down e não puxar. Você tem que empurrar a barra lá para baixo, tá bom? Isso pode ser uma adaptação lá embaixo, para alunos bem iniciantes, né? Ah, Nath, para o meu aluno está muito fácil assim, ou eu não consigo prender a barra no meu rack. Algo do tipo, eu posso fazer lá na barra também, na barra alta, com a caixa. Só que da mesma forma, dá para fazer do jeito certo ou do jeito errado, tá? Eu não posso fazer dessa forma aqui, ó. Por exemplo, né? Então, eu deixei a caixa bem baixa lá para o meu aluno, e meu aluno está fazendo isso daqui, ó, pé embaixo da barra, e está fazendo isso, ó. Percebeu que eu encurtei o caminho? Eu puxei e depois empurrei. E, na verdade, não é isso o movimento real. O movimento real eu tenho que desenhar um meio círculo. Então, é melhor você deixar mais alto para o seu aluno, né? Uma altura que ele consiga fazer o movimento. Não, ó, aqui está até alto para mim. O ideal é que ele esteja pelo menos, né, aí na altura do ombro do seu aluno. Que aí vai ficar mais fácil. Ele vai colocar o pé lá embaixo da barra e vai desenhar um meio círculo lá para trás. Então ele vai lá para frente e desenhar um meio círculo. Sem puxar a barra. E sim fazendo um movimento de pull down. Beleza? Deu para ver agora, galera? Fala aí para mim. Fala aí. Deixa eu ver se deu para ver agora, travou em algum momento. Fala aí, galera. Deu para ver. Então, percebe que tem como eu adaptar para o meu aluno. Não fica usando a mesma adaptação de sempre. Eu posso fazer movimentos diferentes com esse meu aluno aí. Só que desde quando esteja com o cotovelo bem estendido, tá? Não puxar nunca.
Eu prefiro que você deixe cada vez mais baixa essa barra e ele consiga entender. Mesmo que seja só aqui, ó. Tum. Tum. Para ele entender que o cotovelo dele não flexiona em momento nenhum, tá? Se ele já começar a flexionar com a barra do jeito mais fácil, quando ele vier aqui para a barra mais alta, ele vai flexionar cada vez mais, beleza? E quando ele estiver pendurado, ele também vai querer flexionar. Beleza, galera? Tem alguma dúvida, alguma coisa que vocês gostariam que eu mostrasse aí? Basicamente, para os alunos iniciantes é isso, tá? No EMON lá, eu posso fazer de 3 a 5 movimentos esse, tá? Ah, tá muito difícil, faz só 3. Tá muito fácil, faz 5 movimentos. Ou tenta ir lá para a caixa, tá? Deixa eu ver se vocês têm alguma dúvida aí. Enquanto vocês vão me falando se vocês têm alguma dúvida, alguma coisa, eu vou tirar algumas dúvidas também. Já falei um pouquinho lá no começo da aula. E vou falar agora também, no finalzinho, de uma galera que não estava aí, sobre amanhã do webinário. Então, amanhã tem um webinário gratuito, online, não vai ficar gravado, não vai ficar salvo, então é só para quem está lá. E como que eu vou, né, estar lá? Eu tenho que estar inscrito, então eu tenho que ter me inscrito no link da minha bio, recebido o meu e-mail, porque é lá que vocês vão receber o link de acesso para vocês conseguirem estar amanhã lá. Não vai ficar no YouTube, não vai estar aqui no Insta, tá? Então, vocês têm que entrar pelo link mesmo. Uma das coisas que estão me perguntando bastante, Nath, o webinário tem certificado? Não, o webinário não tem certificado. O que vai ter certificado é o curso. Para quem não sabe, no final do webinário eu vou passar, né, eu vou dar a oportunidade de abrir, eu vou falar uma oportunidade que eu vou abrir a segunda turma do curso, tá? Então, lá vai ter as informações de quanto custa, qual é o investimento que eu tenho que fazer, quantas horas de curso, como é esse curso. Lá vai estar todas essas informações no final do webinário. Mas no webinário eu vou falar sobre a minha metodologia, sobre como eu faço para me posicionar, né, tanto no online quanto no offline, como é o meu trabalho, como trabalhar, né, para a nossa área na parte de marketing, de negócios, tá? Fora a parte de ginástica, que obviamente vai ter também. Então a gente usa a ginástica como ferramenta para aumentar o nosso faturamento. E o webinário se trata disso, mas o webinário em si não tem certificado. É importante, né? Eu sei que tem muita gente que valoriza muito o certificado, e realmente o certificado, ele é uma coisa importante. Só que a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente coloca uma supervalorização no certificado e a gente acaba não ganhando nada com isso, não faturando nada mais por isso, enfim. Aí o certificado, o que eu tenho para falar para vocês é: quantos certificados vocês têm que realmente, fisicamente, não te trouxeram nenhum benefício? Então, eu entendo que na nossa área a gente valoriza muito certificado. Só que o webinário em si eu não passo certificado. Eu passo, sim, no final do curso, aí com certeza tem certificado sim. Deixa eu ver aqui que tem umas perguntinhas. Sobre esse método de fazer o joelho na flexão da barra. Poderia falar e demonstrar a transição para a finalização do barra? Demonstro sim, André, já vou demonstrar rapidinho. E quando tem um aluno mais experiente e iniciante junto? Boa pergunta, Wanderson. Quando, por exemplo, a pergunta do Wanderson é quando tem aluno iniciante e aluno mais avançado na mesma turma. Assim como eu falei, esses exercícios mais profundamente para os alunos de base. Mas, com certeza, trabalhar esses exercícios para alunos que já fazem o movimento vai ser muito importante, porque você vai lapidar o movimento que já está bom. Então, você vai pegar aquele diamante lá e vai dar mais uma lustradinha nele. E aí, consequentemente, o movimento do seu aluno vai ficar ainda melhor. Como que eu faria isso, né, se fosse eu, Natália, montando esse treino e tem, por exemplo, 4 alunos iniciantes e 5 alunos mais avançados? Eu iria passar todo esse processo, né? Se eu quisesse melhorar a base desse movimento. Ia passar todo esse processo e aí depois eu ia soltar o EMON. Na hora do EMON, eu ia fazer lá
para o meu aluno iniciante fazer a adaptação dele aí na barra baixa ou na barra alta com a caixa, sempre priorizando o cotovelo estendido. E para alunos mais avançados, eu ia falar para eles fazerem de 1 a 3 movimentos de Bible Muscle Up, tentando priorizar a técnica. Entendeu? Então, eu conseguiria trabalhar a base tanto do meu aluno, né, lá que é mais avançado, e lapidar isso, quanto construir o movimento de base com esse meu aluno que ainda é iniciante. Entendeu? Respondido aí, Wanderson? Eu vou demonstrar aqui, Andréas, tá? Vou colocar aqui meu corinho, que minha mão tá sensível das barras já dos treinos da semana. Beleza? Calma aí que eu vou responder mais um pouquinho também sobre o webinário, tá, galera? Só vou demonstrar aqui pro Andrés que ele pediu para demonstrar a transição do joelho flexionado para o joelho estendido, tá? Então, ai, tá dando para me ver? Não, né? Deixa eu ver aqui. Acho que é esse daqui, acho. Calma aí que eu já vou responder se vai ficar gravado. Daqui, vou fazer o movimento completo. Então, deu para ver aí, Andréas? Quando eu flexiono o joelho e faço a extensão de quadril. E aí eu já finalizo o movimento. Beleza? Espero que tenha dado para ver. Se não deu, fala para mim que eu faço de novo. Pergunta do Zaca Robson. Seguinte, vai ficar gravado? Não. Não ficará gravado, galera. Então, é 1h30 da tarde. Vai estar lá disponível a 1h30 da tarde. Tá? Então, não vai ter depois para ficar gravado no YouTube, não tem nada. É lá na hora, eu sei que tem gente que não consegue, mas eu tentei, né, deixar esse horário, que é um horário que normalmente nós, profissionais de educação física, temos um respirinho aí, né? De manhã é complicado por conta das aulas e à noite também, tá? Até pelo funcionamento dos boxes agora que estão voltando. Então, por isso que eu coloquei esse horário e também porque uma galera me pediu para ser na parte da tarde, até pensando que as lives também acontecem à tarde. Então, infelizmente, não vai ficar gravado, Zaca. Ibson, Portela, tamo aqui em Alagoas. Eita, maravilha! Aí sim. Acho que teve gente no curso que é de Alagoas, né? Teve gente no curso que tá fazendo que é aí de Alagoas. Perdeu uma parte. Entendi. Zaca, calma. É que eu tava falando do webinário e aí eu entendi que você tinha perguntado se ia ficar gravado o webinário. O webinário não vai ficar gravado. A aula de hoje, ela fica lá no YouTube. Não é imediata, tá? Porque a gente faz uma ediçãozinha básica. Então ela vai para edição e depois fica lá disponível no YouTube. Então todas as aulas que já aconteceram, todas as lives estão disponíveis no YouTube. É só ir lá. No máximo, acho que até amanhã ela já tá lá. Beleza? Tá. Então é isso, Zaca. Essa aula vai ficar gravada, tá? Então aí você consegue assistir depois. Coloco o link depois. O link para se inscrever tá na minha bio, tá? E o link do YouTube é basicamente, galera, vocês irem lá no YouTube e colocar Gymnastics. Mas se consegue colocar aí, Léo? Mas fala pra colocar youtube.com/Gymnastics. Tá. Então o Léo tá falando aqui, ó. Só colocar youtube.com/Gymnastics, igual tá escrito aqui, ó. Gym de ginástica, em inglês, Nat com Y e CS no final. Tá? Só colocar a mesma coisa. Então coloca youtube.com/ isso que vai aparecer lá o canal. Aí você inscreve, você já vai conseguir ver.
O valor do webinário é de graça, é gratuito, então não tem custo para o webinário, tá bom? Então, algumas perguntas aqui, vou voltar a responder as perguntas do webinário. Certificado, então já falei sobre o certificado. Sobre ficar gravado também, já falei, né? Não ficará gravado, então é ao vivo naquela hora, pronto, acabou e já era. O link para o acesso vai estar no seu YouTube, no seu e-mail, que aí a gente vai ter disponibilizado. Se você se inscreveu, você vai receber lá no seu e-mail. Outra forma de recebimento é através do canal do Telegram. Então, se você também não está lá no canal do Telegram, vai chegar um link lá no seu e-mail que tem como você entrar. Então, eu vou mandar o link tanto pelo e-mail quanto pelo canal de Telegram. Beleza? Que mais? Importante. Vai ter uma surpresa, né, no final, que eu vou disponibilizar no final do webinário, não só, né, o lance de realmente abrir a segunda turma, mas também vai ter uma surpresa que vai ajudar bastante vocês com o entendimento do webinário, tá? Eu vou falar para vocês amanhã no comecinho. Eu não falei antes porque estava em aguardo, a gente não sabia se a gente ia conseguir, mas a gente conseguiu, então a gente vai conseguir disponibilizar uma coisa que vai ser muito útil para vocês do webinário, e só vai poder ter acesso quem ficar até o final lá do webinário. Por que, Nath, só vai ter acesso para quem ficar até o webinário? Porque eu quero ver quem realmente, tudo isso que a gente faz, dá um trabalho ser feito. E eu quero realmente quem esteja valorizando isso, quem esteja realmente comprometido com isso, tá? Então, por isso, só vou disponibilizar no final. Outra coisa é gratuito e é online o webinário e não é presencial. Também teve gente que me perguntou se era algo presencial. Não, é online. Tá? Então, amanhã, 1h30 da tarde, pelo acesso, não vai estar pelo YouTube nem pelo Insta. Beleza? Mais alguma dúvida aí? O Juninho falou que já está dentro. O Lucas já falou que está dentro. É isso aí. Então, galera, quem ainda não se inscreveu lá, se inscreve, para você não perder essa oportunidade. Eu vou falar lá, como eu já falei, sobre Bar Muscle Up, né? Vou mostrar como monto um treino. Principalmente, vou me aprofundar um pouquinho mais na consultoria online, tá? Então, vou falar bastante sobre a consultoria online, como eu programo os treinos, como eu classifico os meus alunos, como eu faço os testes, como eu faço a progressão de treinos. Então, como que eu capto esses alunos, tá? Que é muito importante essa parte aí. E aí eu vou falar sobre isso amanhã. Já respondeu? Vou me inscrever. É isso aí. E é isso, galera. Espero que tenha respondido todas as perguntas. Qualquer coisa é só me mandar aí no inbox. Alguma pergunta que ficou. E é isso. Fechou. Beleza? Até amanhã. Amanhã a gente se vê às 1h30 da tarde. Valeu, galera.